Um dia, eu e a minha irmã, que na época só tinha 6 anos, a gente precisou dormir na casa da nossa tia, porque o meu pai trabalhava à noite e a minha mãe tinha ido para o hospital. Ela estava grávida e estava passando mal já para ganhar o neném, para nascer o nosso irmãozinho. Na época eu tinha 10 anos e eu nunca tinha dormido na casa de ninguém sem a nossa mãe. Ela não gostava. Ela falava: não quero vocês dormindo na casa de ninguém. Ela não deixava, por exemplo, a gente ter amiguinha e ir para a casa dessa amiguinha. Ela morria de medo. E a minha mãe, ela conversava, ela explicava: olha, minha filha, tanto para mim que já tinha 10 anos, quanto para minha irmã que só tinha 6. Um adulto, ele não pode te tocar aqui, ele não pode te falar tal coisa. Então, eu não posso culpar assim a minha mãe. Ela sempre explicou pra gente do jeitinho dela. E aí, nesse dia, a gente precisou dormir na casa da nossa tia. E essa tia minha, ela só tem um filho, o Adriano. Ele é 7 anos mais velho que eu. Então, nessa época, ele já estava com os seus 17 para 18, né? E até então, o Adriano ele não era muito de conversar comigo, de brincar, normal, porque ele já era quase um adulto e eu era uma criança, a gente não tinha muita coisa em comum. Mas nesse dia, quando a gente chegou na casa da nossa tia, ele estava diferente. Ele estava falante comigo, atencioso, brincalhão. Quando foi no comecinho da noite, a minha tia falou que ela ia precisar ir no supermercado comprar mistura para arrumar a janta. E ela falou assim que o meu tio ia levá-la de moto. Então, quando ela estava saindo, ela pediu para o meu primo ficar de olho em mim e na minha irmã. Nisso que a minha tia saiu, a minha irmã ficou na sala, sentada no sofá assistindo televisão. E o meu primo, ele já veio puxar conversa comigo, puxar assunto, brincando. E de repente ele falou assim pra mim: você gosta de revista em quadrinhos? E eu falei: eu nunca vi uma. E ele falou assim pra mim: você quer ver? E eu, gente, uma criança inocente, curiosa, falei que queria, né? Claro que eu queria. Então ele pegou pelo meu braço e saiu me arrastando para o quarto dele. Segundo ele, lá que estavam as revistas em quadrinho que ele tinha. E aí nisso, ele ergueu o colchão e realmente embaixo do colchão dele era cheio de revista. Ele pegou uma daquela revista e ele começou a folhear e começou a me mostrar. E cara, as coisas que eu vi naquelas revistas com 10 anos de idade não foi legal. Não era coisa para uma criança ver. E eu assustada, eu comecei a chorar e perguntei por que ele estava me mostrando aquelas coisas que não era legal, eu não queria ver. E ele ria muito da minha cara e ele continuava me mostrando. Então, teve um momento que eu virei o rosto para eu não ver, mas ele virava meu rosto à força e ele falava assim: olha, sua mimada, deixa de ser manhosa. Uma hora ou outra você vai ter que aprender mesmo a fazer essas coisas. E foi horrível, sabe? E eu chorava e eu falava assim pra ele me deixar sair do quarto, porque senão eu ia contar pra minha tia. E ele falou assim pra mim: para de chorar agora, ou então eu vou lá na sala e vou mostrar também pra sua irmã. E eu não queria que ele mostrasse aquilo pra minha irmã. Eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 6. Então ela era muito mais novinha, muito mais inocente que eu. Eu não queria que ela visse aquelas coisas que pra mim já estava sendo horrível. Então, mesmo com muito medo, eu engoli o meu choro. E aí nisso passou um tempinho, né, que ele estava fazendo aquilo comigo. Certamente ele sabia que a minha tia estava para chegar, então ele me levou no banheiro, lavou o meu rosto e falou assim: olha, se você contar para minha mãe o que aconteceu aqui, eu vou mostrar para sua irmã e vou fazer coisa bem pior com ela. Depois ele me levou para a sala, me sentou no sofá e me mandou assistir televisão como se nada tivesse acontecido. Naquele dia eu fiquei com tanto medo que eu não consegui comer, eu não consegui dormir. Eu passei a noite inteira chamando a minha tia, porque assim, como eu e a minha irmã dormimos num colchãozinho na sala, então eu fiquei com medo do que poderia acontecer. E toda hora de noite eu chamava: tia, quero água, tia, quero ir no banheiro, tia, tô com medo. E a minha tia, ela nem desconfiou. Ela achou assim que eu tava daquele jeito porque eu tava nervosa, né, com a chegada do nosso irmãozinho. Eu nunca contei pra ninguém. Quando eu era criança, eu fiquei com medo, porque ele me ameaçou. E depois que eu fiquei adulta, muitos anos se passaram, eu pensei: ah, essa história é velha, deixa pra lá. Agora ele já tem família, vai que ele não é daquele jeito mais. Só que assim, uma coisa que eu fiz
para tentar que uma história dessa não se repita foi ensinar os meus filhos a denunciar se chegar a acontecer uma coisa dessa com eles. Porque a minha mãe ensinava a gente que um adulto não podia tocar, que não podia fazer isso. Só que ela nunca ensinou que se um dia chegasse a acontecer, que a gente deveria denunciar, que a gente deveria contar para alguém, pedir ajuda, independente do que aquele adulto falasse pra gente. Porque assim, para mim, 17 anos é praticamente um adulto. E um adulto, ele consegue manipular muito bem a mente de uma criança. Então, eu contei a minha história aqui para que ela sirva de alerta, para que ela sirva de lição para você pai, para você mãe. É importante sim ensinar o seu filho, ensinar a sua criança que um adulto, ele não pode tocar, ele não pode falar e ele não pode mostrar certas coisas para ela, mas é muito importante também ensinar ela que se isso vier a acontecer, que ela peça ajuda, que ela denuncie, que ela coloque a boca no mundo. Porque, como eu disse, um adulto, ele tem muito poder de manipular a cabeça de uma criança. E não, isso não é um drama. Só quem passou o que eu passei sabe como que fica a cabeça da gente pro resto da vida. A criança, ela tem que ser pura, ela tem que ser inocente. E arrancar isso de uma criança da forma que o meu primo fez comigo, além de ser crime, é sujo, é cruel. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Uma daquelas historinhas que eu não gosto, mas que é tão importante aqui no canal. Essa veio deixar uma lição meio diferente, porque as outras sempre ensinam os pais a conversar com os filhos, ensina os filhos o que pode e o que não pode. Essa veio ensinar também, veio deixar de lição pra gente que é importante ensinar as crianças a denunciar, porque sempre que acontece uma coisa dessa, o adulto, ele tenta manipular a cabeça dela de alguma forma. Então, se for uma criança que os pais já vêm ensinando isso, né? Olha, qualquer coisa se acontecer isso, e ele tentar te convencer ao contrário, não importa. Peça ajuda, conta para as pessoas, denuncia. Então, pouco a pouco essa situação ia mudando, né? Porque, gente, eu fico pensando até quando? Até quando nesse país, eu digo nesse país porque eu acho, não pesquisei fonte de nada para falar, eu acho que aqui no Brasil é mais, viu? Porque não tem condições. E aqui no Brasil também as nossas leis são muito frágeis, né? Então eu fico pensando até quando as nossas crianças vão se sujeitar a isso, as mulheres também. Eu até quis aproveitar essa história para fazer um pequeno desabafo aqui. Naquela história que eu postei da menina que foi para o Rio de Janeiro, que o pai fez aquilo tudo com ela, que ela passou aquilo na estrada, né? Muito triste. Gente, eu fiquei chocada com comentários de meninas novas, de mulheres que possivelmente já é mãe, falando assim que ela também foi culpada. Por que ela foi ficar com o namorado daquela forma? Gente, isso é triste demais. Mulheres com um pensamento desse, com um comentário desse, querendo colocar a culpa na vítima. É o que eu acho mais triste nessa sociedade, é a mulher passar o que passar e ainda ter que se justificar. Aconteceu aquilo com ela por causa da roupa, por causa do lugar que ela estava, por causa do comportamento e não por culpa daquela pessoa, sim, que é o culpado, que deveria estar preso. Então, assim, eu sou mãe de adolescente. A minha opinião, eu não vi problema nenhum em um adolescente de 15 anos que já namorava um menino há 2 anos ter a sua primeira vez com ele, que também foi a primeira vez dele na casa dele, né? Espero que tenham se prevenido. Então não vi problema nenhum. Isso é uma coisa natural que vai acontecer na vida de todo mundo e nem por isso as meninas que perdem, né, sua vir ali, que tem a sua primeira vez, merecem passar o que a menina da história passou, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho muito triste e muito cruel. Mas é isso, me desculpa pelo desabafo aqui no final. Espero muito que vocês tenham gostado da interpretação, né? Porque a história, eu sei que é de embrulhar o estômago. Dê seu joinha para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção
Não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos e não se esqueça que eu tô voltando a postar vídeo no segundo canal, então se você quer ficar mais pertinho de mim, quer me conhecer melhor, quer ver um pouco da minha rotina, vou deixar o link aqui nos comentários, vai lá, já se inscreva, ativa o sininho e me acompanhe por lá também, tá certo? E é isso, tchau, fui!